Alguém já disse que a vida em si não é difícil, as pessoas são difíceis e as pessoas tornam a vida muito complicada. Eu acredito que não são apenas as pessoas difíceis que complicam a nossa vida, existem outras coisas que nos afetam, nos atingem, mas de fato, no topo da lista daquilo que complica as coisas para nós temos as pessoas difíceis. E o Salmo 54 tem como seu contexto exatamente esse. Pessoas complicadas na vida de Davi. Davi é um homem de Deus que foi chamado para ser rei, mas ainda não era. E ele estava, na verdade, fugindo de Saul, que queria matá-lo. E ele se esconde entre um povo chamado os Zifeus, no território dos Zifeus, onde ele acreditou que estava seguro, mas, para sua surpresa, os Zifeus deduram o fugitivo para o rei Saul. Eles atuam como X9. O Salmo 54 é Davi buscando a Deus nesse momento em que se tem que lidar com pessoas difíceis. A primeira coisa que ele faz, nós vimos na reflexão anterior, é que ele se volta para Deus em clamor, pedindo ajuda. Ó Deus, salva-me pelo teu nome, faz-me justiça pelo teu poder. Versículo 1. No verso 2, Davi diz assim: escuta, ó Deus, a minha oração, dá ouvidos às palavras da minha boca. Nós também vimos que a segunda coisa que Davi fez foi entender a origem, de onde vinha aquilo que essas pessoas difíceis estavam fazendo e por que elas eram pessoas difíceis. Basicamente, Davi reconhece, essas pessoas estão fazendo isso porque elas não se importam com Deus. Versículo 3, pois desconhecidos me atacam, pessoas violentas tentam me matar, elas não se importam com Deus. E veja que apenas aqui no versículo 3, com poucas palavras, ele descreve as pessoas difíceis e os problemas que elas causavam. E agora o que a gente vai encontrar no Salmo 54 é que mesmo que ele tivesse gente complicada por todo lado, no deserto, no palácio, na corte, nos países vizinhos, na sua própria família, Davi podia gastar o salmo inteiro falando das pessoas difíceis. Ele não fez isso. Nos versos 4 e 5 há uma mudança de foco radical. Ele vai voltar sua atenção para o Senhor Deus que o defende. Rapidamente ele coloca o foco dele no verdadeiro tesouro do seu coração, que é o Senhor Deus. Verso 4 diz: eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor é quem sustenta a vida. Ele retribuirá o mal aos meus inimigos. Por tua fidelidade acaba com eles. Então veja que no versículo 4, quando Davi se volta para Deus e o chama de ajudador, ele usa uma palavra ajudador que tem a ideia de resgate, de uma ajuda indispensável, uma ajuda sem a qual a pessoa que está em apuros está totalmente perdida, sem solução. Então, Davi se volta para Deus e reconhece: Deus é quem fornece o que eu preciso para sobreviver ao ataque desses inimigos. É Deus quem oferece para você aquilo que você precisa para lidar com pessoas difíceis. Davi também diz no verso 4, o Senhor é quem me sustenta a vida. O Senhor é quem mantém Davi de pé. Davi não desaba, Davi não sofre um desmoronamento pessoal, porque há um suporte, um apoio, como uma viga que sustenta um prédio. Assim, Davi é sustentado pelo Senhor, que é a sua base, o seu alicerce. Nós vemos no versículo 5, Davi dizendo: o Senhor, ele retribuirá o mal aos meus inimigos. E a promessa aqui é de que o mal que estavam planejando contra Davi, seja por Saul, seja por Zifeu, Davi acredita que o mal vai se voltar contra eles. Davi acredita que o tiro vai sair pela culatra. E isso dá força para Davi e para nós, para lidarmos com pessoas difíceis. De que maneira? Comprometidos com a integridade. Eu posso manter o meu foco em fazer o que é correto aos olhos de Deus, sabendo que a justiça ou a vingança será feita pelo Senhor. Eu não preciso gastar meu tempo, meu esforço, minhas energias nutrindo vingança, remoendo a injustiça, revisitando o mal. Eu não preciso gastar meu tempo lamentando o que fizeram de ruim contra mim. Eu posso gastar o meu tempo, minhas energias e meu esforço de maneira positiva, proativamente. Então Davi faz uma colocação dura
chocante no final do verso 5, por tua fidelidade acaba com eles. Se você olhar para esse versículo no hebraico, no texto original, você vai perceber que é exatamente isso que Davi está falando. Acaba com eles, destrói, extermina. É uma expressão muito forte e Davi está declarando aqui pela fé que Deus fará com que aqueles que são seus inimigos, impenitentes, contumazes, Davi diz e crê que Deus vai removê-los de forma total, completa e perfeita. Agora, o destaque aqui, a ênfase do versículo é essa: Deus é quem vai fazer isso e não Davi. É Deus quem vai fazer justiça contra pessoas difíceis e não nós. Então, quando somos incomodados, prejudicados por pessoas difíceis, nossa tendência é de assumir o papel de Deus e imediatamente determinar uma vingança, estipular o preço a ser pago, exigir que a justiça seja feita. Mas o apóstolo Paulo vai reforçar o ensino de Salmo 54, colocando a justiça nas mãos de Deus. Ele vai nos alertar a não fazermos isso. Romanos 12, 17, ele diz assim: não paguem a ninguém mal por mal, procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Então veja, para superar a opressão, a pressão, a dificuldade, o desgaste, o desconforto de pessoas difíceis da nossa vida, nós temos que aprender a lição difícil de deixar a vingança com o único que pode realmente se vingar, o Senhor. A vingança é papel de Deus. O nosso papel é amar. O nosso papel é dar água para quem tem sede, ainda que ele seja alguém que nos incomoda. O nosso papel é dar alimento para quem tem fome, ainda que este faminto seja alguém que nos incomoda. A vingança pertence ao Senhor, é Ele quem retribui. Se uma pessoa difícil tem ocupado seus pensamentos e gerado mal-estar, desgaste, incômodo, a saída é fazer o que Davi fez. Volte o seu foco para Deus. E Davi destaca 3 atributos de Deus. Concentre-se no Senhor. Primeiro, Ele é o ajudador, ou seja, Ele tem todo o poder de defender você de qualquer perigo ou agressor. Ele é o seu ajudador. Segunda característica de Deus, atributo de Deus, é que Deus é o sustentador. Volte-se para Deus, porque Ele é quem mantém você vivo, de pé. Por quantos desafios você já passou na vida e Ele te sustentou e esses desafios ficaram para trás? Por que agora esquecer-se disso, mesmo nas piores tempestades e vendavais? A casa fica de pé se ela tiver um alicerce seguro. Você também fica de pé porque o seu alicerce é o Senhor. Então Deus é o ajudador, o sustentador. E terceiro lugar, o terceiro atributo de Deus é que Deus é o juiz. Ele é quem exerce justiça retributiva de forma perfeita para todos, sem exceção. Então veja, é a teologia, não a teologia acadêmica estudada nas universidades, não, é a teologia prática. O conhecimento de Deus, o foco em quem Deus é, que nos permite lidar corretamente com pessoas difíceis. E se Deus é o meu ajudador, o meu sustentador e o meu juiz, eu vou poder focar em 3 coisas. Eu vou poder focar na minha paz interior. Eu vou poder manter o foco no meu compromisso com a integridade. E eu perco essas coisas quando eu fico olhando para as pessoas difíceis, mas se eu mantenho o meu foco teológico, o meu foco em Deus, eu posso focar no meu compromisso em fazer o que é certo, em ser íntegro, e eu posso focar também, em terceiro lugar, em amar o próximo, até mesmo este próximo que é uma pessoa difícil. Estude, não os seus ofensores. Pare de estudar as pessoas difíceis, pare de olhar para o que elas fazem, gastar seu tempo nelas, pensando no que elas têm que mudar, em como elas têm que ressarcir você. Estude Deus, pense em Deus, reflita em Deus, analise Deus, aprecie Deus, adore Deus, o caráter de Deus, o seu poder, suas obras maravilhosas, sua palavra perfeita, suas promessas. Na reflexão anterior eu convidei você a pensar
numa pessoa difícil e talvez tomar nota num caderninho e pensar e anotar aquilo que ela faz contra você. O que exatamente ela faz? Lembra-se? Como há um impacto emocional em você diante do mal que ela faz. Anotar também qual o motivo que essa pessoa possa ter e perceber o que essa pessoa pode ganhar por isso. E entender que, na verdade, ela não se importa com Deus e tem feito assim, e tem agido assim porque ela não tem levado Deus a sério. Mas o próximo passo é você agora conceder a essa pessoa, pela fé, num conhecimento teológico que você tem acerca de Deus, conceder a ela o perdão pessoal, renunciar imediatamente o desejo de vingar-se, renunciar imediatamente a prática de guardar mágoas, de revisitar essa pessoa, de revisitar a tristeza que você tem por ela, a chateação, abrir mão de fazer justiça com as próprias mãos, abrir mão de exigir restituição, e aí você estará livre para fazer o que agrada a Deus e até mesmo para amar essa pessoa de maneiras práticas. Lembrando que o amor é o que o amor faz, e você poderá fazer aquilo que é bom para essa pessoa, porque você terá entregue nas mãos do Senhor a vingança, e você terá enchido seu coração de perdão por essa pessoa e a capacidade de amar essa pessoa e continuar fazendo aquilo que agrada ao Senhor acima de tudo. Portanto, eu convido você também a orar agora e voltar a sua atenção para os versículos 4 e 5 que lemos hoje. Deus, Ele é o nosso ajudador, Deus é o nosso sustentador e Deus é o nosso juiz. E isso basta para nós sabermos lidar com pessoas difíceis. Vamos falar com o Senhor. Obrigado, Deus, por nos mostrar um caminho na Tua Palavra sobre como lidar com pessoas difíceis. Podem ser elas pessoas dentro da nossa própria casa, na nossa igreja, no nosso trabalho, na escola, na nossa vizinhança, seja lá quem for. Queremos voltar os nossos olhos para o Senhor. É o Senhor o nosso ajudador. É o Senhor que nos sustenta nas piores tempestades. É o Senhor que é o juiz que vai se vingar. A nossa parte é resistir ao mal, ao problema e à opressão, devolvendo a injustiça com justiça, o mal como bem, e amando as pessoas e fazendo aquilo que te agrada como o nosso compromisso único. Bendito seja o Teu nome que nos dá força para fazer isso e assim experimentarmos paz no nosso coração. Em nome do Senhor que nós oramos. Amém. Que Deus abençoe sua vida.